Nessa aula, nós vamos tratar um pouco mais sobre alternativas para a modelagem do recurso e vamos também discutir alternativas para incorporação de restrições adicionais à formulação de um problema de programação estocástica. Essas alternativas, elas podem definir também abordagens diferentes que é a abordagem de programação estocástica para lidar com a incerteza, que são a programação robusta e a programação por chance de restrições, Chance Constrained Optimization. Então vamos ver esse primeiro exemplo aqui, que é um problema determinístico, problema bastante conhecido, né, na área de otimização combinatória, que é o problema da mochila binária ou seu nome em inglês, né, o Binary Knapsack Problem. Em que consiste esse problema? Nós dispomos de um conjunto de itens. Para cada item corresponde um lucro, que é auferido se esse item é escolhido, e um volume também associado a esse item. A questão é que nem todos os itens podem ser escolhidos porque eles vão ter que ser armazenados numa mochila de volume ou capacidade conhecida. Então a ideia é que eu tenho vários itens aqui, né, o conjunto de itens I é determinado em vermelho aqui nesses pontinhos, e eu quero encontrar um conjunto S, por exemplo, que satisfaça o seguinte: olha, o peso, o volume dos itens em S tem que caber na mochila. E dentre os conjuntos S que satisfazem essa restrição, eu quero maximizar a somatória dos pesos ou dos lucros auferidos por esses itens. Então, associando uma variável binária xi para cada elemento do conjunto de candidatos, itens candidatos, impondo essa restrição adicional, a gente tem uma formulação de programação inteira, uma formulação de otimização combinatória para esse problema da mochila binária. Então, vamos considerar algumas variações estocásticas para esse problema. No nosso estudo, nós vamos assumir que apenas os pesos dos itens são incertos, ou seja, o nosso vetor xi de variáveis aleatórias, ele é um vetor associado aos pesos dos n itens candidatos a entrar na mochila. Todos os demais itens do problema, né, os demais dados do problema, o tamanho da mochila e o lucro associado a cada item, são grandezas determinísticas, não são grandezas sujeitas à incerteza. Então, para propor variações estocásticas para esse problema, um aspecto central que a gente precisa investigar é a estrutura temporal de quando que essa incerteza se revela, né, em relação à data que a gente precisa escolher os itens. Então, do ponto de vista temporal, há um momento em que ocorre a escolha dos itens. E há um momento em que os pesos, né, são conhecidos. Então, quais são os casos que a gente vai considerar? 3 casos. Descobrimos o peso de cada item imediatamente antes de inserirmos um item na mochila. Essa é uma alternativa. Descobrimos o peso de cada item imediatamente após inserirmos o item na mochila. Qual que é a diferença deste caso? Desses 2 casos. Se eu descubro antes, eu posso não inserir. E não pagar uma penalidade por eventualmente esgotar a capacidade, exceder a capacidade. Se eu descubro o peso imediatamente após, eu posso ter esgotado a capacidade e ser forçado a pagar uma penalidade por exceder essa capacidade. E posso ainda também descobrir o peso de todos os itens simultaneamente, logo depois de decidir quais itens escolher na mochila. Repara que nesse caso, então, eu ainda tenho uma certa flexibilidade que é em relação ao recurso. Eu coloco esses itens na ordem em que eu originalmente escolhi e o que eu faço quando ocorrer o primeiro que não couber na mochila? Eu pago uma penalidade por ter escolhido esse item? Não pago uma penalidade?
eu não pago uma penalidade e sigo a lista de itens escolhidos. Então, repare que o problema é muito simples, mas a variação estocástica dele me dá a ampla possibilidade de modelar o recurso da maneira como eu quiser. Então, vamos ilustrar algumas variações, né, de maneiras, né, de alternativas para tratar a viabilidade do problema da mochila 01 sob condições de incerteza. Então, nós vamos considerar que os pesos dos itens só são conhecidos após a gente definir quais itens que a gente quer inserir na mochila, né? Eu apresento um conjunto de itens a serem inseridos na mochila. Uma das possibilidades, que é uma abordagem de modelagem até empregada com frequência, é a condição de pior caso. O que essa condição de modelagem me diz? Bom, os itens que eu vier a selecionar, eles precisam caber na mochila de qualquer jeito, e nada pode ser feito sobre essa condição. Essa é a condição de pior caso. Então, se eu tenho cenários para os pesos dos itens, eu só posso, diante dessa abordagem de modelagem, escolher conjuntos que, no pior caso, eles ainda caibam. É bastante conservadora essa alternativa. Uma segunda alternativa consiste em listar esses itens que eu escolhi para serem inseridos em uma determinada ordem fixa. Tá? Eu tinha um conjunto de itens e ordenei por uma ordem, listei esses itens por uma ordem qualquer. Na sequência, essa incerteza então se revela. E eu percorro a lista, né, nessa ordem que eu estabeleci, e vou inserir até o último item que caiba na mochila. E aí eu paro. Né? Então, essa alternativa aqui, eu tenho aqui o item I de 1, I de 2, I de cardinalidade do conjunto que eu escolhi. Vamos supor que o item K seja o último item nessa sequência que coube. Daqui para frente, o item I, K mais 1, já não coube. Pode ser que até haja algum item depois, IK mais 2, até o item I de cardinalidade de S, pode ser que haja nesse subconjunto aqui algum outro que caiba. Mas essa modelagem aqui diz o seguinte, olha, eu percorro nessa ordem e no primeiro que não couber, eu paro, quer dizer, o último que coube foi esse. Essa é uma alternativa. Uma alternativa natural é o seguinte, eu vou fazer da forma como eu decidi acima, porém, eu percorro o resto da lista procurando por itens adicionais que possam ser inseridos, ou seja, eu percorro daqui em diante, percorro daqui em diante e verifico se algum elemento aqui ainda pode ser escolhido. Outra abordagem é a abordagem por restrição macia, né? Soft constraint, que é o quê? A gente percorre essa lista na ordem escolhida e quando algum item não couber, eu pago uma penalidade. Quer dizer, dá para aceitar a violação desde que eu penalize essa função objetiva. Ela não é uma restrição dura. Ela deve ser observada, mas se eu violar essa restrição, eu pago uma penalidade. Então, a modelagem disso ocorre de forma diferente. Né? Eu tenho que introduzir uma variável aí, que é a folga, e penalizar essa folga na função objetivo. Uma outra alternativa de soft constraint é escolher o conjunto de itens, descobrir esses pesos, né, revelar essa incerteza e pagar uma penalidade pelo peso total inserido. Né? Aqui eu estou olhando para o conjunto total inserido. Nessa alternativa R4, eu ainda estava restrito à sequência, à ordem de itens que forem escolhidos, que havia sido estabelecida, né, para ser percorrida. E, finalmente, essa abordagem R6, o que nós estamos fazendo é o seguinte, olha, eu quero escolher um conjunto de itens que, com uma probabilidade alfa, normalmente é uma probabilidade escolhida alta, esse conjunto, com uma probabilidade alta, então ele deve caber na mochila que eu quero, na mochila de tamanho B. Essa é uma alternativa que é uma chamada de Chance Constrained, né? Chance Constrained Optimization. Essa aqui é essa linha de modelagem aqui. Então vamos considerar como que a gente poderia tratar esse Chance Constrained Model para o problema da mochila 01, assumindo, como de costume aqui, muito a gente já fez,
que o nosso problema de programação estocástica tem um suporte finito, ou seja, a gente tem um conjunto finito de cenários. E a gente vai assumir que esse parâmetro alfa, então, é um parâmetro entre 0 e 1, que define a probabilidade mínima desejada para que um conjunto de itens seja escolhido, caiba na mochila, né? Então, o que a gente vai assumir também nos dados? Complementando a descrição dos dados para essa versão estocástica, que para cada cenário, num conjunto S maiúsculo de cenários, então S minúsculo está indexando um desses cenários no conjunto S maiúsculo, WS é o conjunto de pesos, dos N pesos assumidos por esses N itens nesse cenário S. E a probabilidade desse cenário S é PS. Então, como que eu vou formular esse problema? Bom, da mesma forma, eu vou modelar esse problema utilizando variáveis binárias. Essas variáveis vão indicar se o elemento I vai ser inserido ou não no conjunto que eu estou procurando. Então, XI é 1, significa que I foi inserido, ou escolhido, né? Eu não sei se ele vai ser inserido, ele foi escolhido para o conjunto. Eu ainda não modelei a restrição de chance, né? E o que eu vou impor agora? Eu vou impor essa restrição que ainda não está numa forma muito palatável, não. Olha, o que eu vou dizer? Eu vou definir, antes de qualquer coisa, para um determinado vetor x, pertencente com entradas 0, 1, n-dimensional, eu vou definir essa quantidade associada ao vetor x aqui. O que é essa quantidade W vetor x? Essa quantidade, na verdade, não é uma quantidade, é um conjunto, né? Então, Wx é um conjunto. É um conjunto associado a essa solução x qualquer binária, um x, por exemplo, um x chapéu aqui binário. O que esse W de x me diz? Me dá o conjunto dos cenários que tem pesos de itens associados a esses cenários que cabem na mochila. Então, para um determinado vetor x, W de x me dá todos os cenários em que x cabe, se aquele cenário for o cenário que se revele, se o valor dos pesos dos itens ocorrerem segundo aqueles cenários. Então, se um cenário S pertencente a W de x for o cenário que se realizar no futuro, e eu escolher x, eu sei que x, então, cabe na mochila. É isso que esse conjunto está me dizendo. E agora, o que eu estou fazendo aqui na restrição, que essa que é de fato a restrição? Eu estou dizendo o seguinte, olha, eu vou escolher um vetor x, a variável é x, estou escrevendo a restrição que depende de x. A soma das probabilidades dos estágios, dos cenários S, que x é comportado, né, que x leva a uma escolha viável, que os elementos escolhidos em x cabem na mochila, é pelo menos alfa, que é o que a gente definiu como a probabilidade mínima desejada para que o conjunto caiba na mochila. Então, essa restrição, embora ela não esteja no formato palatável para a gente ainda, ela modela o problema. Se eu conseguir reescrever essa restrição, o problema está representado. Então, essa aqui é a restrição de chance. Eu defini esse conjunto W de x e estou impondo que a soma das probabilidades a soma das probabilidades associadas aos cenários que x cabe, que os itens em x cabe. Os itens em x significa o quê? Os itens que em x, o xi é 1, né? É isso que eu estou querendo dizer. Então, isso aqui modela o problema, essa abordagem de chance constrained. O que falta discutir? Como sair daquela representação anterior para uma representação linear. Isso não é difícil, uma vez que o suporte do problema, né, é finito. O que nós vamos fazer?
eu vou definir o seguinte, olha, para todo conjunto, subconjunto dos itens, e para todo cenário, eu vou definir um parâmetro binário. Esse parâmetro, então, vai assumir valor 0 ou 1. Repare, não é variável. Ele é um parâmetro. Por quê? Para todo conjunto de itens, subconjunto de itens de I, isso aqui é o conjunto de itens candidatos a entrar na mochila. São N itens. E eu estou aqui escolhendo um conjunto U, subconjunto dele. Por exemplo, esse daqui, ó, U. Então, eu estou definindo essa quantidade Y de U para todo S. Y de U é um parâmetro binário que vai valer 1 se esse conjunto de itens U tiver pesos que no cenário S cabem na mochila. Se isso não acontecer, o valor desse parâmetro Y, U de S, é 0. Então, o que eu vou definir? Vou definir essa quantidade, ó, P de U de S, S maiúsculo agora, é a soma do produto da probabilidade do cenário S por esse parâmetro binário. Se cabe, essa quantidade aqui é 1. Se não cabe, essa quantidade é 0. Se cabe, eu estou somando, então, o produto de PS por 1. Estou somando as probabilidades dos cenários nesse subconjunto de cenários. Pronto. Agora eu consigo escrever essa restrição da seguinte forma. Eu vou impor que para todo subconjunto U do conjunto de itens, tal que P de U de S, né, esse é o conjunto de cenários, é menor que alfa, essa quantidade aqui, ó, eu só posso escolher desse conjunto de itens, no máximo, o número de itens nesse conjunto U menos uma unidade. Então, essa restrição, na verdade, ela é uma restrição que proíbe esse conjunto U de ser escolhido. Então, essa restrição aqui, ó, essa restrição 10, ela proíbe o conjunto U de ser escolhido. Por que ela proíbe? Porque esse conjunto U ele não atende à restrição de probabilidade. Com uma chance menor que alfa, ele não vai caber. A chance dele caber, a chance de ter um cenário em que essa escolha resulte numa escolha viável é pequena demais, não é grande o suficiente. Então, essa restrição proíbe o conjunto U de ser escolhido. É claro que essa formulação aqui tem um número muito grande de restrições, né? Porque aqui eu estou enumerando todos os conjuntos U, subconjuntos U de I. Então, é uma abordagem que já sugere um certo método de resolução para essa variação do problema, né? para essa forma de apresentar, de tratar a incerteza, que não é a estocástica que a gente viu, é a chamada de Chance Constrained Optimization. A gente pode, no nosso modelo de programação estocástica, outro modelo que a gente vai construir para o problema da mochila estocástica, incorporar uma restrição desse tipo. Uma coisa não exclui a outra, mas esse modelo, como ele está aqui, ele não é denominado de programação estocástica. Ele é chamado de Chance Constrained Optimization. Tá? Esse é o nome comum para esse tipo de abordagem na literatura. Então, só reforçando, nós temos um número exponencial dessas restrições aqui. E claro que essas restrições não podem ser inseridas simultaneamente, todas elas, no modelo. Né? Já sugere que essas restrições vão ter que ser tratadas por meio de um algoritmo específico, né? Um algoritmo de planos de corte em programação inteira. Outra variação que eu já mencionei rapidamente, que é simples de ser apresentada, né, é a Worst Case Solution. Então, o que essa solução me diz? Ela me diz o seguinte, olha, não interessa qual cenário que se manifeste, a solução que eu escolher, o conjunto de itens que eu escolher tem que caber na mochila. Então, basta eu escolher, eu definir, né, para cada item I, o peso máximo associado a esse I, é o peso máximo que esse item I assume em qualquer um dos cenários considerados como possibilidades do futuro. Né? Então, basicamente, o que a gente precisa resolver é um outro problema da mochila, né? Determinístico, com a mesma função objetivo,
mas que a função a restrição da mochila agora é uma restrição mais conservadora. Por quê? Porque isso daqui é necessariamente maior ou igual a WIXI para I pertencente a I. O máximo, essa quantidade aqui, é maior ou igual ao WI do próprio elemento. Então, esse nada mais é esse aqui do que um problema da mochila com a restrição da mochila mais conservadora. Vamos discutir uma abordagem robusta para o problema da mochila binária. E esse termo robusto é um termo que na literatura ele adquire várias definições. Nós vamos adotar aqui uma que me parece ser a mais comum delas. Então, a primeira coisa, o que é flexibilidade, o que é robustez, como que esses dois aspectos se diferenciam. No caso do nosso problema estocástico, boa parte do que nós desenhamos agora buscava flexibilidade para o tomador de decisão. Ele tomava uma decisão no primeiro estágio, nos estágios seguintes você tinha que reagir a essa decisão tomada no primeiro estágio, e essa reação ou recurso, dependendo de como a gente desenhava o problema de otimização, ele tinha flexibilidade. Ele tinha flexibilidade, por exemplo, de não ter comprado energia, não ter investido na geração de energia anteriormente, mas ir no mercado e comprar energia ainda pagando muito caro por isso. Essa é flexibilidade, né? Robustez é outra coisa. Então, a flexibilidade tem a ver com ter opções. Flexibilidade, uma solução é flexível se ela te dá soluções, opções de reação. É capacidade de reação à incerteza. Essencialmente, flexibilidade é isso. Capacidade de reação à realização da incerteza. Bom, no caso do exemplo anterior, que a gente viu o problema da mochila, o Chance Constrained Model, quando nós buscamos uma solução que tenha lucro máximo, que com uma probabilidade alta alfa seja viável, a gente está buscando uma solução que tem outra propriedade, que é a resiliência, robustez nesse sentido, de ser uma solução resiliente, robusta. A probabilidade de ela ser uma solução que vai ser viável, ela é muito alta. Essa é uma outra característica de uma solução, né? Essa resiliência. Então é importante que a gente defina o que melhor nos atende. Se é ter flexibilidade, se é ter robustez ou se é ter flexibilidade e robustez. Essas características de uma solução, elas não surgem, né, como resultado da resolução de um problema de otimização por acaso. Elas surgem se elas forem planejadas, se o modelo tiver previsão para incorporar flexibilidade e robustez à solução. Então, isso é um aspecto de modelagem que precisa ser definido. Então, qual é a abordagem robusta, o conceito de robustez que a gente vai considerar aqui nesse exemplo? E que na verdade, o mais comum adotado na literatura. O nome robusto tem mais de uma definição, tem mais de um emprego na literatura. Esse que a gente vai apresentar me parece que é a mais conhecida, a mais empregada. A gente, na programação robusta, nesse termo programação robusta, o que a gente está assumindo? A ideia é que a natureza, por meio da realização dessas variáveis aleatórias, daquilo que é incerto, dos dados incertos no problema, ela é nossa inimiga, ela quer se voltar contra nós, que somos os tomadores de decisão racionais. Então, nós vamos formular um problema de otimização que vai produzir uma solução robusta no seguinte sentido. No sentido que, se um subconjunto de gama, um valor inteiro definido a priori, de cardinalidade gama, das variáveis aleatórias, assumirem os piores casos possíveis dentre as possíveis realizações, a solução ainda vai ser viável. Então, nessa abordagem aqui, eu estou definindo esse parâmetro gama, que é uma quantidade, é um valor inteiro, é um número de variáveis aleatórias que, podendo assumir o caso mais severo possível para você, tomador de decisão, a sua solução ótima que você apresentar sob essa perspectiva ainda vai ser uma solução ótima se até gama variáveis aleatórias se voltarem contra você. Se gama mais uma
variáveis aleatórias se voltarem contra você, aí você já não está garantido mais. Então, esse é o sentido da abordagem robusta. E tem um aspecto interessante também nela, que é a diferença em relação às abordagens que nós tratamos antes. Aqui, nesse caso, nada é dito sobre o que nós devemos fazer se mais de gama das variáveis aleatórias simultaneamente assumirem todos os valores desfavoráveis. Na programação estocástica que nós vimos, você tinha um plano de decisões. Para cada cenário você sabia como funcionar. Aqui não. Aqui você se previne contra o pior caso. O pior caso é um cenário que você construiu. Gama, variáveis aleatórias são escolhidas pela natureza para te derrubar, para te prejudicar. Contra isso você se protege. Então, quais são os dados para uma abordagem robusta do problema da mochila binária? Os dados do problema, assumindo que a incerteza se aplica apenas a título de comparação aos pesos, para manter o exemplo bastante aderente ao anterior, são apenas os pesos, os volumes dos itens são incertos. Então, o que a gente assume nesse caso? É que os itens, a incerteza é uma incerteza intervalar. O que significa isso? Que existe um intervalo de WI menos WI chapéu e WI mais WI chapéu de valores prováveis, valores possíveis para o peso da mochila. Então eu tenho WI, esse valor está aqui, e eu tenho uma certa distância aqui para o limite inferior, que é WI menos essa cota, WI chapéu, esse raio, e WI mais WI chapéu, que é essa cota. Nesse intervalo aqui, qualquer valor de peso para o elemento I, de volume para o elemento I, pode acontecer. Então eu tenho uma probabilidade aqui uniforme de que algum desses valores seja o valor realmente observado para o peso do volume I. No nosso caso, como a gente está trabalhando com as grandezas inteiras, esse raio aqui ele é inteiro também, esse peso aqui é inteiro, isso aqui é inteiro, tudo isso aqui então é inteiro no nosso caso. Então, o que nós desejamos agora? Nós desejamos uma solução, uma mochila de máximo lucro, que seja robusta. O que significa isso? Que ela seja viável, ainda que dos N elementos que cabem na mochila, gama elementos, quaisquer gama elementos desses itens escolhidos, quer dizer, dos itens que eu escolhi, na verdade, eu vou escolher um subconjunto de I, S, e desse conjunto S, gama desses elementos S que eu escolhi, se até gama deles assumirem o pior caso possível, o caso mais desfavorável possível, o que é? Ele crescer de volume, essa escolha minha ainda é viável. Então é a abordagem que me protege caso eu escolha um conjunto S de elementos e dentro desse conjunto S eu pegar gama deles com o pior peso possível, no sentido de violar a restrição do problema, que é a restrição de menor ou igual. Por isso que a gente está considerando o pior caso aqui, o limitante superior, claro, com a incerteza intervalar do problema. Então, como seria então a formulação, uma formulação para o problema que também ainda não está em uma forma conveniente, não. A gente adotaria a mesma variável de decisão, xi uma variável binária para indicar os itens que vão ser escolhidos nessa minha mochila, xi igual a 1 se o item I foi inserido, então, mais uma vez, eu estou maximizando o lucro associado à mochila e eu vou definir esse conjunto aqui, φ de x de gama é uma quantidade, é um valor, para um determinado vetor x pertencente a 0, 1, n-dimensional. Então, para todo vetor x binário n-dimensional e para o gama é um parâmetro do modelo de programação estocástica, eu vou definir o seguinte, olha, é a cardinalidade, é o peso, φ de x de gama, é o máximo que essa quantidade aqui pode assumir,
que é o WI chapéu por XI, a soma disso para I em U, para U subconjunto de I. E U sendo um conjunto de gama, cardinalidade gama. Então, o que isso aqui está me dizendo? Eu estou considerando, o que essa restrição está modelando? Eu estou considerando aqui o tamanho nominal do volume nominal do conjunto I. Isso aqui, WI. Se eu tenho WI mais WI chapéu aqui e WI menos WI chapéu, isso é probabilidade uniforme, qual que é o valor esperado? É WI. Isso aqui é a expectativa de WI. Esse valor central. Então aqui eu estou somando o que nessa restrição da mochila que eu estou construindo? A expectativa dos pesos dos elementos que eu escolhi, porque eu estou multiplicando WI por XI. Mas agora vem a escolha robusta. A escolha robusta está sendo associada a essa função φ, essa quantidade φ de x de gama. O que é isso daqui? Isso é uma quantidade, isso aqui é um valor numérico, que é o valor máximo de um outro problema da mochila auxiliar, em que os pesos desse problema da mochila auxiliar são o WI chapéu. Isso que se soma ao peso esperado de cada um dos elementos da mochila. Então, o que essa quantidade aqui está me dizendo? Vou limpar para poder ficar mais claro agora, ficar menos poluído. O que essa função φ está me dizendo? Ele está me dando o máximo dentre todos os subconjuntos dos itens I, candidatos, e são N itens nesse conjunto I. Eu quero escolher um conjunto U, subconjunto de I, cardinalidade de U igual exatamente o parâmetro que eu empreguei para a formulação robusta, o gama. Então, eu quero escolher um subconjunto de I com gama unidades, com cardinalidade gama, que maximiza isso daqui. Por quê? Porque ainda que isso ocorra, esse é o pior caso possível relativo a U, que é um subconjunto de I, mas que eu tenha escolhido. Então, essa quantidade aqui, de fato, somada aqui, mais essa quantidade, garante que essa abordagem é robusta. Quer dizer, o peso nominal, mas o pior caso possível, se eu vier escolher, me garante ainda a viabilidade do problema. Essa é a abordagem do problema de programação robusta. Não é a mesma coisa que a programação estocástica. Agora, eu poderia adotar uma restrição robusta, em uma formulação de um problema estocástico, além de retratar o conjunto de cenários, a incerteza, ter uma solução que minimiza um custo esperado, minimiza esse custo esperado ainda atendendo a restrição desse tipo. Nada impede de eu combinar as duas restrições. Mas o fato é que o tratamento dessa restrição robusta, a modelagem disso daqui, normalmente leva a problemas de programação matemática bastante difíceis de serem resolvidos. A ultimalidade, difíceis por aspectos diferentes dos aspectos que levam um problema de programação estocástico a ser difícil de ser resolvido. O problema estocástico, o determinístico equivalente é difícil de ser resolvido porque ele é um problema gigantesco. Então, se ele é um problema linear na origem, ele é um problema de programação linear gigantesco. Se ele é um problema de programação em 2 estágios linear, é um problema linear em 2 estágios gigantesco. Se ele tem variáveis binárias, é um problema de programação inteira gigantesco. Por quê? Porque o número de cenários tende a ser grande. Aqui, na abordagem robusta, o artifício matemático que a gente normalmente emprega para poder formular de uma maneira conveniente, para tratar essa representação da robustez, é um artifício que leva a formulações
difíceis. É difícil de ter uma formulação boa para esse tipo de problema, né? Normalmente você precisa empregar dualidade forte para poder reescrever esse problema, e às vezes você não tem dualidade forte, no caso, por exemplo, de programação linear inteira. Então, a abordagem robusta leva a modelos, né, a problemas de otimização, né, que na forma explícita são bastante difíceis de serem resolvidos. E na forma como ele está aqui, ele ainda não está pronto para ser tratado por um algoritmo. Mas, lembrando, a programação robusta não é um assunto que vai ser, nesse sentido aqui, não é um assunto para ser coberto neste curso.